A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo no nosso primeiro podcast. Hoje é o nosso primeiro podcast de todos. Vamos inaugurar com este aqui. Vamos falar sobre Jesus, como um visionário, como um líder visionário. Jesus, ele era muito prático em sua liderança e ele motivava o seu grupo de discípulos. Nós vemos isso quando ele se manteve focado em sua missão em todo o tempo. Ele agradecia, ele não perdia tempo julgando os seus discípulos, ele agiu, seguiu o plano principal. Ele veio para ser bênção, ele orou com os seus discípulos, ele amou os seus discípulos, serviu os seus discípulos, ele educou os seus discípulos, ele também perdoou-os quando eles estavam precisando de perdão, ele tratou os seus discípulos como amigos, ele gastou tempo com eles. Tudo isso nós veremos nessa série. Vamos fazer uma série de podcasts onde nós conversaremos sobre esses assuntos e tantos outros assuntos aí, outras táticas de liderança que Jesus nos ensinou. E essa série, ela se chamará Me Encontre no Poço. Isso mesmo, Me Encontre no Poço. Por quê? No antigo Oriente Médio, lá no deserto, as pessoas elas se encontravam no poço. Elas dependiam do poço por ser a única fonte de água que eles tinham. Eles marcavam encontros no poço. Ali as mulheres conversavam, as crianças brincavam, levavam seus animais para beber água ali. Eles faziam alianças no poço, até se apaixonavam no poço. Nós temos o caso de um patriarca que se apaixonou por sua esposa ali no poço. Então João 4, também no Novo Testamento, diz que no poço Jesus transformou uma cidade toda por revelar-se a uma mulher. Ao meio-dia ela estava no poço. Então Jesus se encontrou com ela no poço. Esse podcast traz essa nuance, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor. Em meio ao deserto, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E encontrando com o Senhor, nós teremos água da vida. Me encontre no poço. É o chamado de Jesus para nós. Vem comigo, então nós vamos nos encontrar com o Mestre no poço. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Me Encontre no Poço. Vamos seguir essa temática aqui. E hoje nós vamos falar de deserto, Quem aí nunca passou nos desertos da vida, quem nunca passou por sofrimentos da vida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, Por que Deuteronômio capítulo 8? Esse capítulo 8 tem aqui uma resposta que Jesus deu quando ele estava sendo tentado também no deserto por 40 dias. Então Jesus usou exatamente essa parte aqui para responder a Satanás, em Mateus capítulo 4, quando ele estava ali no deserto sendo testado e provado. Vamos começar do versículo 2, que diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda, versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus,
para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10, cavarás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não se esqueças do Senhor teu Deus. Jesus, ele no deserto, a experiência que ele teve ali no deserto, em Mateus capítulo 4, ele foi testado, ele foi provado, ele foi aprovado por Deus. A experiência do deserto foi um divisor de águas para o ministério de Jesus. Foi no deserto que ele ouviu o Pai. No deserto ele se moldou ali para aquele ministério terreno. Ele já estava sendo preparado para aquele momento, mas ele não havia ainda experimentado o sofrimento humano. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, experimentando a fome, a sede, como pessoa, como humano. A Bíblia diz que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, a fome, a tristeza. O ministério de Jesus começou desde quando ele nasceu, nós cremos, que ele tomou a forma humana, ele passou por todas as necessidades que um ser humano tem, e isso foi consumado ali na cruz do Calvário. E o diabo se apresentou a ele em Mateus capítulo 4 e disse: me adore. Jesus: não. Transforma as pedras em pães e joga aí do pináculo. Jesus: não. Está no momento aqui das pedras, ele disse esse versículo aqui, ó: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. 40 anos no deserto, aquele povo precisou ser sustentado pelo Senhor. Foi testado, refinado na fornalha do deserto, tá? Mas ele saiu de lá, sabendo quem ele era, sabendo do seu chamado. A palavra eu sou, né, que remete a Êxodo capítulo 4, no Antigo Testamento, que diz eu sou o que sou, fala aí do nome de Deus. Jesus se autoproclamou Deus quando disse eu sou, eu e o Pai somos um. Eu sou reflete ali o poder criador do universo. Jesus, depois dessa experiência no deserto, ele disse algumas vezes eu sou, né? Mateus 11, 29, eu sou manso e humilde. 12, versículo 8, Mateus, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Jesus, ele tomou posse do seu ministério a partir da experiência no deserto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, fala para nós: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar-vos, firmar-vos, fortificar-vos e fundamentar-vos. Após de ter sofrido um pouco, após o deserto, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vemos Jó no capítulo 42, no versículo 5, após todo aquele sofrimento, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que glória, que maravilha, os meus olhos te veem. Porque existe deserto em nossa vida para nos testar, para nos humilhar, para aperfeiçoar a boa obra de Deus na nossa vida, para ver o que há no nosso coração, o que tem em nosso coração.
que tem no nosso coração. Se Jesus nos levar para o deserto, para o sofrimento, como nós responderíamos às investidas de Satanás? Nós ficaríamos firmes, esperando a terra que mana leite e mel, cheio de especiarias. Leia Deuteronômio 8 aí na sua casa e veja a glória de Deus aqui. Vou terminar hoje com Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você está ouvindo o Flecha Polida Podcast com Luciana Gomes da Silva e saiba mais sobre o nosso ministério no www.flechapolidateologia.com.